Bom, existe uma ampla agenda que o Brasil precisa seguir para se tornar uma economia mais competitiva. Eu diria que nós temos problemas em diversas áreas, em diversos setores, mas de uma forma resumida, a gente poderia dizer que o custo de fazer negócio no Brasil é muito alto, o custo de transação. E esse custo muito alto tem diversos motivos, começa com a carga tributária, começa com a legislação trabalhista, enfim, tem várias questões que precisam ser atacadas porque essas questões todas estão sufocando o setor privado. Carga tributária, encargos trabalhistas, mas também tem uma questão muito ampla de postura geral dos órgãos públicos em relação às empresas, aos empreendedores, aos empresários, que precisa mudar. Então tem desde fatores objetivos como fatores subjetivos que transformam o ambiente de fazer negócio no Brasil num ambiente muito hostil. Eu acho que a principal questão das empresas do setor privado é foco, especialmente num momento em que a gente vive muita crise, né? Então foco no seu cliente, foco nos seus objetivos empresariais, ter digamos, muito rigor na gestão do seu caixa, do seu endividamento, da sua estrutura de capital e realmente procurar trabalhar para fazer aquilo que ela se propôs, foco na sua atividade fim. Mas não tenha dúvida que é aumentar a competição. E aumentar a competição significa que a gente tem que ter uma política comercial completamente diferente, de uma maior abertura, de uma simplificação das barreiras tarifárias. Enfim, tem uma série de medidas que não dependem de recursos públicos que podem ser adotadas e que simplificaria muito e melhoraria a competitividade da produção nacional porque aumentaria a exposição dessa produção à competição. Não tenha dúvida que a iniciativa privada tem um papel fundamental de oferecer subsídios ao governo, né? Mas o governo precisa estar aberto a receber esses subsídios e precisa liderar esse esforço, porque tem muita coisa que depende do governo, mas não é só o governo. Então, acho que o setor privado tem a obrigação de entender o que ele pode fazer e já tomar iniciativa para fazer logo e de oferecer subsídios às coisas que dependem do governo. Infelizmente, tem muita coisa que depende do governo. O que eu acho que é fundamental é que o país possa sinalizar aonde ele quer chegar, quais são, digamos assim, as principais políticas de estímulo ao desenvolvimento, ao investimento. E precisa ser mais políticas horizontais e não políticas setoriais, quer dizer, vamos tratar de estimular o setor privado como um todo ou não aquele setor, porque ao estimular o setor privado como um todo, a gente tem a probabilidade de atrair muito mais investidores e muito mais empresas para o país do que estar simplesmente estimulando esse ou aquele setor.